Olá, estamos em 2024 e voltando com a rotina normal do podcast Rádio On. Hoje com uma presença ilustre, né? Uma pessoa muito inteligente, que eu tenho uma admiração muito grande, Kaique Agostini. Vai falar com a gente, o Kaique vai discutir com a gente sobre inteligência artificial. Daniel Stark também já está aqui. A gente está online e a gente vai discutir sobre rádio versus inteligência artificial, que essa discussão vai longe. Bom, Kaique Uhum. Agostini, presidente da ERP, que é a Associação de Rádio e TV do Paraná, também no Grupo Verde Vale de Comunicação, que fica em União da Vitória, né? Seja bem-vindo, Agostini. Obrigado, Cristiano, belas palavras. Obrigado, Daniel, pela oportunidade de falar com vocês. A admiração é recíproca. O Cristiano eu admiro desde a jornada dele, que começou lá com a banda B, ainda discutindo com a gente na época, muitas iniciativas, na época do meu saudoso e querido presidente Michel Micheleto, e o Daniel que criou esse baita site, né, Tudo Rádio, que a gente viu ali embrionário para ser hoje essa potência que é, tratando dos assuntos do rádio e da televisão do Brasil e do mundo com tanta competência. Então é um prazer estar falando com vocês aqui, o desafio é grande. Daniel, de volta, vamos fazer vários podcasts, né? Seja bem-vindo a 2024 agora. Vamos tocar esse bate-papo hoje com o Kaique aqui, né? Fala, Cris, fala, Kaique, fala todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Prazer, ainda mais, né? Chamando um convidado que passa essas palavras, tem esse feedback para nós aí do nosso trabalho. Então é recíproco, Kaique. Acho que a gente sempre é muito empolgante falar com pessoas como você, para a gente ver o que que a gente tem de hoje aí, o que tem de tendências para a nossa área que a gente quer. A gente é tanto entusiasmado, né, com o que nós temos e também o que está por vir. Bom, vamos lá. O tema de hoje, então, é rádio versus inteligência artificial, exclusivamente no rádio, claro. A inteligência artificial surgiu, pelo menos de forma mais explícita, em novembro de 2023, melhor, 2022. Então já faz um ano e pouquinho que o ChatGPT apareceu e assustou muita gente, que pegou de surpresa o próprio Google, que nem estava com a inteligência dela pronta de forma pública, né? E com isso veio muita discussão, muita gente que nem leu sobre isso ainda, de vários meios, né? Não só rádio. Então eu quero já começar provocando o Kaique. Kaique, o que que você, não ainda falando especificamente de rádio, mas você como Kaique mesmo, aquela pessoa que também fuça na internet, você é um cara muito inteligente, muito antenado. Como que foi você ver esse tsunami chegar, assim? Cara, até é uma curiosidade, viu, Cristiano? Eu fui programador, eu fiz o curso técnico de programação, era um bom programador lá nos idos de 2002. E, assim, eu sempre me surpreendi com os avanços da tecnologia, do que a internet veio apresentando nessa complexidade, nessa teia, de colocar tantas pessoas diferentes capazes de discutir o mesmo assunto com visões globais, né? Isso sempre me despertou muito curiosidade. Falando em curiosidade, eu li o artigo do Daniel, né, no Tudo Rádio, falando sobre isso, e eu sou um desses curiosos. Eu, antes de tudo, sempre fui curioso, participava das BBS de madrugada, na época do modem discado ainda, e toda essa coisa me chama muito a atenção, realmente, assim, eu sou muito mais curioso do que reticente sobre o avanço da tecnologia e o avanço da inteligência artificial. Mas eu confesso que, como bom admirador de filmes e séries também sobre o futuro, tem um lado humano aqui que eu fico um pouco receoso de pensar aonde que a tecnologia, sem a regulamentação, como qualquer outro setor, é capaz de causar danos, e pela escala, o que ela é capaz de criar de problemas muito sérios e nas dinâmicas humanas no dia a dia. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente precisa ter atenção, nós temos que ser curiosos, e vindo agora dos dois eventos que a gente participou junto com a ABERT, em Portugal, em fevereiro do ano passado, e em novembro, em Madrid, eu digo que com muita tranquilidade, sim, acho que o mundo está percebendo que pelo tamanho que o Brasil tem territorialmente, a gente tem a oportunidade de ouro de estar à frente desses diálogos, dessas discussões, até porque quando a gente também discute os temas de regulamentação, o Brasil tem bons exemplos daquilo que se coloca na mesa. Até porque tem bons profissionais, vocês são exemplo disso, capazes de discutir esses temas com a devida complexidade e com o devido respeito. Você falou Legal. do tamanho do Brasil, que a gente tem realmente essa força de discussão. Eu já jogo a bola para o Daniel, eu só vou complementar aqui, que eu ainda sinto Uhum. falta da discussão, né, um pouco mais ampla. A gente tem assistido alguns dubladores se movimentando, alguns locutores meio timidamente ainda se movimentando, mas eu tenho sentido essa falta da discussão, e foi um dos motivos da gente convidar você para abrir o ano, para esquentar esse assunto, né, Daniel?
É interessante que no momento que a gente grava agora, muito dessas manifestações de profissionais da nossa área e também de áreas próximas, né, estão acontecendo e isso eu acho que ajuda porque ajuda no debate, né, inclusive para a gente chamar a atenção e ver com atenção quais são os pontos que precisam ser mais discutidos, digamos assim. A gente fala muito de regulamentação porque regulamentação é basicamente a forma que a gente vai disciplinar esse jogo. Essa regulamentação pode ser boa, pode nos ajudar a evoluir e também a proteger a questão social, mas como pode também atrasar. Mas ela precisa acontecer alguma coisa e no próprio artigo eu falo que a partir do momento que a gente define algumas regras, elas também podem ser mudadas conforme a tecnologia vai evoluindo. A gente não pode deixar uma situação assim muito engessada, né? Então, assim, quanto mais a gente provoca, quanto mais as pessoas, desde o receio, desde a curiosidade, isso esteja na mesa mesmo, vai ser importante para a gente ver qual caminho seguir. Isso não é muito de rádio, não, né? Porque isso é de todos os segmentos econômicos, né? As pessoas estão experimentando essas novidades, as pessoas estão com seus devidos receios, que é justo também, a gente sempre tem receio do que pode acontecer no futuro, porque a gente não tem como prever, a gente não tem como ter de uma forma tão assertiva, né? A gente fala muito dessa parte da tecnologia, a gente tenta ver o que está acontecendo agora para prever um futuro breve para apontar um caminho, porque se você falar daqui 10, 15, 20 anos, já fica muito perigoso de você provavelmente errar. Então, assim, quanto mais a gente discutir, mas também de uma forma efetiva, eu acho interessante para ver que caminho pode correr. Eu sou a favor do uso da inteligência artificial, não só no rádio, tá? No todo. Eu tenho estudado bastante sobre a inteligência artificial. Confesso que tenho me surpreendido a cada dia o que ela é capaz de fazer. É perigosa, mas depende da gente. Vai tomar o nosso emprego? Eu acredito que ela vai é, acabar com algumas carreiras, sim, né? Mas daí depende de você evoluir para continuar no mercado de trabalho. Como a gente já passou por outras situações de um exemplo besta. Quando surgiu o Excel, muitas pessoas, meu Deus, essas planilhas vão tomar o emprego de alguns administradores, financeiros. Hoje a gente tem que ter o Excel no nosso currículo, independendo do lugar que a gente vai trabalhar. Então, eu acredito que essas inteligências a gente vai ter que se adaptar. E para o rádio, sim, eu sou a favor. É claro que não é para ser tomando lugar de locutor, tem várias adaptações que a gente tem que fazer. Kaique, você é a favor do uso da inteligência artificial no meio rádio? Então, eu acho que sim, não só no meio rádio. Eu acompanho esse teu raciocínio, que, primeiro, assim, eu vejo por uma questão humanitária, que o ser humano, ele busca, né, o conforto por natureza. Pelo menos essa é a natureza do ser humano. Você vai encontrar alguns seres humanos que têm, na busca pelo desconforto, o seu natural, mas são exceções da regra, né? Na regra, a gente busca o conforto, e no conforto, dentro do dia a dia do trabalho, quando a gente estabelece uma rotina, um hábito, isso, de alguma forma, ele cria essa sensação de conforto né, no trabalhador e na pessoa. Então, acho que hoje, antes de mais nada, quando se discute a inteligência artificial, se discute a criação da zona de desconforto, ou o arrastamento dessas pessoas da zona de conforto para o desconforto, e aí o que vai assustando é quando a gente fala da parte monetária disso, né? As pessoas começam a ficar realmente assustadas quando elas entendem que elas perderão a qualificação, o sustento delas, e aí você imagina isso pelo aspecto do pai de família, né, da mãe de família, que tem filhos, que tem demandas aí, talvez até de cuidar dos pais, de onde buscar a receita. E aí eu gosto muito dessa teoria, que ela vem trazendo assim um elemento de exatamente esse ganho de escala, que poucas plataformas ou poucas empresas já têm no mundo e são capazes de atender uma escala muito grande de produtos e serviços, que elas acabarão sendo taxadas de tal forma a que, mesmo assumindo um ônus maior, elas ainda terão margens muito expressivas de lucro, ou seja, serão interessantes para os seus investidores, mas que isso daria condição aí de talvez algo mais universalizado para as pessoas, o que suscita outra discussão de que se as pessoas desejam isso, se elas desejam receber para não ter o que fazer. E aí o não ter o que fazer é lúdico. As pessoas começarem a ter que pensar o que é que elas estão com o tempo livre delas. E muitas pessoas se sentem confortáveis ao imaginar que vão necessariamente ter mais tempo para interagir com a mulher, com os filhos, com os vizinhos. E esse desconforto é algo que talvez, principalmente, eles não queiram. E aí você cria um debate muito maluco, que é mais humanitário do que sobre trabalho.
Na área mais uma vez, eu sou um curioso sobre a inteligência artificial, e eu acho que quanto mais ela for inserida em trabalhos burocráticos e ações, e não faltam exemplos de profissionais que estão cansados e respondem a perguntas. O nosso grupo ganhou mais uma vez aqui o Great Place to Work, e você pega o modelo do Great Place para entender o que as 150 maiores empresas que estão ganhando esse prêmio estão dizendo. Muitos dos profissionais estão dizendo: a minha rotina ela é cansativa, ela é estressante, exatamente por eles próprios não verem valor naquilo que eles estão dedicando seu tempo. Quanto mais a inteligência artificial vier para colocar dar para esses profissionais a viabilidade de não fazer tarefas repetitivas, burocráticas, cansativas, eu acho que mais curioso eles serão por onde é que eles podem chegar nesse novo tempo livre com esse auxílio dessas ferramentas. E a Porque a gente inteligência pega artificial? muito. Pode falar, Desculpa, Dani. Cris. Não complementando, né? Porque a gente pega muito essa situação, basta olhar para nós mesmos, né? A gente incita essa curiosidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter condição digamos, praticar essa curiosidade. Uma rotina cansativa, muito repetitiva no dia a dia, você praticamente não vai ter tempo ou disposição para isso. Isso é uma coisa que precisa ser discutida também. A inteligência artificial, do jeito que está posta hoje, digamos, no modelo mais formal, né, seja um chat GPT, outras situações, se bem utilizada, você ajuda nesses processos, principalmente análise de dados que você precisa fazer e precisa pegar uma base muito grande, processo burocrático, como bem você disse, otimizar, digamos, os processos de qualquer empresa ou de qualquer profissional, justamente para você poder fazer outras coisas, seja criativa ou até da sua vida pessoal. A grande preocupação, a gente vê vários especialistas falando, é realmente se for ocorrer uma substituição de alguns tipos de emprego que são mais burocráticos ou processos mais repetitivos, a preocupação é de saber se essas pessoas vão ter tempo e qualificação suficiente para realmente buscar esses novos empregos que a gente nem conhece hoje, que podem surgir lá na frente. Então, realmente uma questão social, humanitária, porque a qualificação das pessoas não é tão rápido assim que você resolve como o avanço tecnológico. Então, todo esse receio mesmo, é justo, a gente tem muitas essas discussões hoje em dia de buscar uma melhor qualidade de vida, passar mais tempo com a família, pós-pandemia ficou muito isso. Então, tudo isso está na mesa. Então, por isso que é importante essa discussão. E é importante essa discussão de uma forma que a gente seja efetivo. Aí a gente até pode aproveitar aqui a presença do Kaique, Cris, para perguntar se você vê diferença nessas suas viagens que você fez com a Beth, de que como que está lá na Europa essa discussão, assim, tem algum estágio diferente com nós aqui, seja nas empresas, ou seja também entre governos, entre entidades, ou a gente está tudo mesmo tateando ainda, está no mesmo barco, digamos assim? Olha, uma das discussões lá em Madrid, inclusive, ela deixou claro que assim, o entendimento do madrilenho que participou dos profissionais de Madrid que participaram do debate conosco é que o Brasil, nesse exato momento, nós já perdemos o timing mais uma vez. Aquele velho ditado que nós não perdemos a oportunidade de perder a oportunidade. Porque toda essa questão sobre a necessidade da regulamentação das mídias sociais e das big techs no Brasil ela foi levada para esse tema quase eleitoral, esquerda, direita e coisa assim, e ela fugiu do foco da discussão, que é a necessidade de responsabilização. Tem uma analogia muito maluca que é assim, né? Na internet você vê muitas pessoas, perfis colocarem coisa em. E por que eu digo perfil? Porque nem sempre você consegue afirmar que aquilo atrás do perfil é uma pessoa até agora, né? O perfil coloca uma coisa assim, né? Postei e saí correndo. E Sim. assuntos delicadíssimos, acusações, suposições, isso é absolutamente incapaz de ser feito num veículo como rádio e televisão com a legislação atual. Nós não temos essa oportunidade de postei e sair correndo. Se o que eu coloquei na minha emissora de rádio, né, na minha concessão de rádio ou televisão, a mensagem que eu coloquei, a responsabilidade é minha. E isso ele traz um respeito, uma necessidade de pensar um pouco sobre aquilo que está sendo colocado no ar, que às vezes é muito simples, sob o anonimato, propor debates, discussões e indo ao limite, a extinção do outro de alguma forma, você está protegido porque você não vai ser responsabilizado por isso. Então, e aí eu volto a dizer, a questão da responsabilização ela precisa ser discutida com muita tranquilidade, clareza e com espírito público. Eu sou um dos defensores
assim, que acho que a gente tem que defender realmente até a última instância a liberdade das pessoas dizerem o que elas querem dizer. Por mais duro e difícil que seja aceitar aquilo que elas estão dizendo. Mas a gente precisa ter isso muito claro, porque esse é um compromisso importantíssimo dentro do nosso contrato social aí que rege o dia a dia das pessoas, porque ao começar a ter receio e querer blindar as pessoas daquilo que o outro está dizendo, nós corremos o risco de matar a verdade. E eu acho que o risco não vale aí esse, né, o brinde não vale a pena. Então, é algo que a gente defende muito na ERP, a gente está discutindo muito nas associações, e aí voltado em tudo isso, é só o exemplo que eu entrei para desculpa que eu me alonguei na resposta. Lá na Espanha, por exemplo, eles já aprovaram, né, uma série de legislações que tratam sobre a necessidade das big techs remunerarem os veículos que produzem conteúdo, remunerarem as pessoas, identificarem os perfis que estão na rede, e nós no Brasil ainda estamos gatinhando com isso, numa discussão que já fugiu em muito da objetividade que esse tema talvez necessite e com a devida relevância. E o Brasil, na internet, o Brasil já tem 36 anos, e até hoje o próprio Marco Civil da internet não foi suficiente, e tem toda essa outra parte que você mesmo falou, né, de realmente responsabilizar, de quem sabe monetizar, enfim, tudo isso daí. Ah, e vem outra avalanche que é uma inteligência artificial que às vezes breca uma tentativa de regulamentação da internet, e a gente não faz uma coisa nem outra. E o que eu percebo também, a gente voltando um pouco agora o outro ponto ali, pegando o teu pensamento ainda, Kaique, do sair do cômodo, né, com a inteligência artificial que movimenta as pessoas, as carreiras, eu acredito que as pessoas ainda não entenderam também, pode até assustar um pouco, que a inteligência artificial vai fazer com que você se esforce mais, né, porque ela vem com uma qualidade de conhecimento muito grande. Então você vai ter que ser diferenciado também para se manter no mercado. Então a inteligência artificial desafia a gente não só em como usá-la, mas até que ponto eu vou ter que me preparar, que é um pouco do que o Daniel falou da qualificação, né? Mas eu vou ter que mostrar para o mercado que eu sou superior à inteligência artificial. Eu estava uma palestra entre 30 pessoas de rádio esses dias, e uma pessoa, um gestor de rádio, me perguntou, falou assim: Ah, mas você clonar a voz ou a voz sintética, grava um comercial, não fica tão bom. Eu falei: Olha, fica, tá ficando bom. Já tem modelos muito bons. Tem. Talvez na linguagem portuguesa ainda, no idioma português ainda não, mas já tem coisa muito boa. Então isso vai desafiar sim o locutor de hoje a surpreender de uma outra forma. Ele vai ter que se atualizar. Aí é uma obrigação. Mas a gente volta a falar da regulamentação, né? Até onde vai essa clonagem de voz? Os dubladores estão brigando bastante por isso, porque um Spotify hoje nos Estados Unidos vai dublar o nosso podcast aqui para o inglês, pegando a minha voz, pegando a voz do Kaique e do Daniel. Isso já está acontecendo lá. Então tem muita coisa acontecendo que. E o rádio, como vai ficar com tudo isso, né? Cris, eu acho que eu vou até aproveitar seu gancho aqui para fazer algumas observações. O Marco Civil da internet é aquela história. Você cria as regras do jogo, mas elas precisam ser constantemente atualizadas, entendeu? Agora, de novo, é o que eu falo, a gente pode chegar a uma regulamentação sobre o uso da inteligência artificial, mas e aí? Como vai ser? Ela vai estar efetiva, funcionando, se ficar bem certinho, assim, cobrindo tudo hoje, daqui um ano e meio já não vai estar. É uma discussão constante, na verdade. A gente vai ter que continuar atrás disso de uma forma constante, assim como é também a qualificação das pessoas. Então, também é complicado. E essa discussão, né, sempre vai continuar, né, de o que precisa. A gente fala hoje que precisa ser feito, mas daqui um ano, 2 anos, já evoluiu, a gente já precisa rediscutir tudo isso. Então, enquanto as pessoas estiverem se manifestando, seja contrárias a favor, etc., mas falando sobre o assunto, isso tende a contribuir. A partir do momento que a gente vira as costas para isso, aí vira um problema mesmo. Eu acho curioso, inclusive, porque assim, a gente vai descobrindo novas funcionalidades para qualquer ferramenta. Você fala assim, você criou, eu lembro, o rádio pega na pandemia. O rádio, teve lugar que usou o rádio para dar aula. Sim. Professores passaram da aula pelo rádio para poder chegar a mensagem nos alunos que não tinham como se deslocar. A televisão fez isso, né? Foi utilizada de várias formas. Nem sempre a ferramenta que a gente cria com um propósito ela é usada com aquele propósito no fim, né? Ela acaba descobrindo outras funcionalidades. Eu acho que é isso. Eu acho que realmente a palavra do teu artigo, curiosidade, né? Que vocês falaram muito. Eu acho que a curiosidade é uma coisa importante aqui.
Agora, usando a analogia também do Oppenheimer, vamos pegar agora aqui, né, do filme lá e da bomba, a curiosidade também é capaz de nos levar a lugares escuros, assim, né, obscuros, perigosos, e talvez que nós criamos capacidade de criar danos a nós mesmos. Talvez é um pouco do que também já está acontecendo, mas esse é apenas um dos recortes daquilo que ele acaba de fazer. Me preocupa, acho que o aspecto que mais me preocupa pessoalmente é a questão da falta de capacidade das pessoas de interpretar essas coisas criadas pela inteligência artificial, né? Como é a capacidade de interpretação de texto, a capacidade de compreender uma mensagem, né? Porque a mensagem é aquilo que você entende, não aquilo que o emissor colocou, né? E dentro do Brasil, como outros tantos países que têm a dificuldade de educação, instrução, eu fico torcendo tecnologia da inteligência artificial nos ajude a criar mais entendimento, que nós sejamos capazes de criar uma comunicação, uma forma de interagir entre nós que nos leve a lugares mais positivos do que negativos. Até porque também é uma escolha do ser humano, né? A mesma liberdade de criar dá para o indivíduo a liberdade de escolher o caminho que talvez não seja o correto, que talvez não seja o saudável, né? E isso é algo que a gente também precisa conseguir conciliar com o nosso entendimento e nem sempre é algo fácil, né? É muito complexa a coisa da internet, a deep web, a internet profunda, com coisas mais absurdas que, no meu entendimento, acontecem lá, né? Aí eu só insisto, a necessidade da regulamentação e principalmente da vedação ao anonimato, eu acho que já seria um grande passo na busca, talvez, de corrigir algo que seja um dos flancos principais dessa discussão. E, por outro lado, a escala também me preocupa, ou me chama a atenção, mas por isso, eu ouço muitas vezes as big techs se defenderem da discussão da regulamentação, dizendo, mas com a escala daquilo que a gente representa, nós não temos condições de avaliar todo o material. Esse é o ponto que eu acho muito absurdo dessa discussão. Porque, né, ao defender, se protege atrás da escala. Eu sou grande demais para poder ser responsabilizado por tudo aquilo que estão colocando na minha plataforma. Sim. Mas qual é o outro? Você não consegue, por exemplo, um trem lotado. Você não pode permitir um trem que saia, e a legislação já não permite, né? Em nenhum país do mundo. Você não coloca duas vezes mais gente dentro do trem e transita com ele na mesma velocidade, no mesmo trem. E é isso. E a internet, até hoje, essas big techs se defendem sendo algo assim. Eu sou grande demais para poder ser regulado. Isso é um absurdo. Eles são grandes demais, eles sabem que são grandes demais. Eu acho que. Será que também não existe um receio de até de algum governo de enfrentar essas big techs, Kaique? Porque elas são muito gigantes, né? É, não é um papo Você vai político, entrar no, ó, você mas vai entrar num tema muito complexo e que quando eu falo disso, eu me sinto, às vezes, um daqueles teólogos, teóricos da conspiração. Porque quando você olha né, o que o governo chinês faz com as suas plataformas de mídias sociais que são bloqueadas, né, e como que ele utiliza, ele se retroalimenta as informações ali criadas para, em tese, né, organizar melhor a sua governança, em tese, eu sou um dos que acredita, assim, que de alguma forma o governo dos Estados Unidos tem alguma ligação importante com essas big techs dos Estados Unidos. sim. Porque, no fundo, o Facebook, né? Você pega lá atrás, na origem do Facebook, aquilo que as pessoas passaram a colocar de informação gratuitamente, deliberadamente, alimentar essa máquina de informação gratuita, como é que é? Colocando ela, disponibilizando o seu dia a dia dentro daquele laboratório, foi algo que, e em escala, né? Inclusive, mundialmente falando, é um número impressionante. As pessoas fizeram isso de bom grado, né? E essa informação foi compilada, ela já foi compilada. Eu não imagino que isso não está lá guardadinho no cofrinho, que a hora que alguém quiser saber o que é fulano, quais são as teorias daquela pessoa, ele vai conseguir desenhar, pelo menos um grosso modo, isso. Então, eu sei lá, é um pouco preocupante essa coisa de ser muito grande, e eu sei que também não faltam iniciativas no mundo. A gente, às vezes, talvez até por ser um pouco mais novo, a gente esquece isso um pouco. Mas isso já aconteceu com outros segmentos. A Sim. indústria naval, a indústria automobilística, ela já chegou a ter escalas tão grandes que governos passaram a fatiar, intermediar isso, porque entenderam que isso estava criando uma disrupção no mercado, nos modelos sociais e tantas coisas. Eu acho que é uma discussão necessária, mas ela precisa ser feita publicamente. Eu gosto de pensar que as escolas, as faculdades, têm que voltar a debater esses temas, convidando a comunidade a participar e discutindo isso
mais abertamente, mais assim, preto no branco, né, para que todo mundo possa ter acesso a essas discussões e a gente avance coletivamente. Acho que pouco contribui quando três especialistas eventualmente discutem numa sala e dali sai uma regulamentação. Uhum, Ela precisa ser uhum. muito mais transparente, talvez inclusive com a participação dos meios como rádio e televisão, levando esse debate, essa discussão ao grande público, para dali também ter opiniões que talvez vão ser divergentes daquilo que os especialistas vão estar pensando ou estar discutindo. Eu acho bem interessante isso, que até o Cris comentando sobre essa história de como a gente se posiciona em relação às big techs, tentativas de regulamentação ou não. Eu vi muitas análises indicando que a gente está num ponto-chave ainda, porque sim, temos, como o exemplo que vocês bem disse, temos nações fortes o suficiente, com estruturas públicas suficientes que conseguem, se organizado, dar algum tipo de resposta, seja fatiando, seja regulamentando de diversas maneiras, colocando isso junto com a sociedade. Então, ainda temos, digamos, esse ponto-chave que a gente tem grandes blocos econômicos de entre países, seja a União Europeia também, que tenta avançar também em várias séries, várias situações do regramento da internet, mas também o próprio Brasil, enfim, a gente tem essa chance de ainda conseguir fazer isso, e que é esse absurdo de falar somos grandes demais e não é possível a gente nos responsabilizar pelo que acontece dentro do nosso guarda-chuva, não aconteça. E se você é grande o suficiente, significa que você tem corpo suficiente para resolver e ter soluções justamente para isso. Então, é uma resposta que não se sustenta, porque você tem a tecnologia, inclusive, para poder resolver essas questões de qual é a responsabilidade do conteúdo que está lá, quem que está postando, como está postando, de onde está postando. Então, a tecnologia ela auxilia nesses processos. Então, eu vejo muito essa análise ainda de que, sim, estamos no momento que dá para fazer isso, provavelmente isso vai acontecer, e os veículos de comunicação têm um papel fundamental nisso, porque as pessoas discutem, às vezes nem utilizaram nada de inteligência artificial de forma assim clara, apesar de muitos serviços rodarem isso em suas estruturas, e às vezes as pessoas nem sabem, mas muito se fala de inteligência artificial justamente por causa do debate público causado pelos veículos de comunicação também. São reportagens de curiosidade, são reportagens sobre regulamentação, sobre as necessidades, os impactos. Então, assim, de novo a mídia de massa pautando o discurso também na sociedade, participando desse processo, para que não fique dentro de uma caixa ali com especialistas ou entre governos e empresas. Está dando publicidade à situação. Então, por isso, de novo, as pessoas estão se manifestando porque esse assunto chegou nelas. Elas estão reagindo bem, mal, enfim, mas chegou nelas. E isso é importante. E isso tem o peso dos veículos de comunicação fazendo isso, colocando isso na mesa. Eu sou muito curioso para ver o que que a inteligência artificial é capaz de produzir, por exemplo, dentro do campo da saúde, avanços em pesquisa, né, devolução de medicamentos melhores, mais úteis, essa coisa do combate ao Alzheimer, a câncer, e ao mesmo tempo eu sei que esse avanço ele vai gerar também, ou poderá gerar, fragilidades, né, de descobrir medicamentos e coisas que façam mal ao ser humano de uma maneira mais específica. Agora, quando você pensa nisso, você começa a pensar em arma biológica, em aquilo que o ambiente militar já é capaz de fazer, que as pesquisas fizeram. E isso tem o mérito do avanço do ser humano, que conseguiu ir quebrando tantas barreiras e ir cada dia mais longe, né? Agora na Lua, em Marte, não sei o quê. Ao mesmo tempo é isso, o nosso entendimento de. Você sabe que eu fico um pouco. Eu tenho estudado, eu gosto de estudar um pouco, ler um pouco sobre tudo, né? Até aqui atrás tem um pouco assim, dos livros que eu leio. É muito doido quando você vai lembrar o que o ser humano foi capaz de fazer com o outro, em guerras, no passado, em testes, ou seja, nós somos nossos próprios carrascos, né? Uma vez que a gente queira prejudicar alguém, a capacidade do ser humano de prejudicar alguém é uma coisa impressionante. Assim como a capacidade de fazer bem pro próximo. Não faltam exemplos. Se você for pesquisar, não faltam exemplos de momentos e de ações de seres humanos que fizeram coisas tão fantásticas para outros em momentos tão delicados e coisas mirabolantes assim que merecem ser exaltadas a todo momento. Então, mais uma vez, é a liberdade do ser humano que faz ele ser pro bem, ser pro mal, é algo muito complexo. E olha que interessante, a nossa conversa veio partir de uma inteligência artificial versus rádio. A gente
falou da internet, né, do seu surgimento um pouco, essa questão das big techs e tal. E não para por aí, como você está falando, que a gente sempre foi surpreendido com alguma coisa feita, né? Da questão que você falou da inteligência artificial na saúde. Eu tenho um conhecido, ele é bem conhecido, inclusive, que ele operou o joelho em São Paulo com os médicos estando nos Estados Unidos com inteligência artificial. E não era operando por controle remoto, tá? Que era mais ou menos, não é joystick, não. Os médicos conversavam com a máquina ia lá e operava. Então o negócio já está muito mais avançado do que a gente imagina. Para o rádio, talvez não. Mas, e a questão que ainda vem por aí, já existem alguns computadores quânticos, que são assustadores. Então, isso sim é assustador. Então, a evolução nunca para. E me assusta que, eu vou te já fazer uma pergunta, que, tá, vamos falar de computador quântico agora, que está muito fora da nossa realidade. Mas a inteligência artificial já surpreende bastante. Eu tenho viajado bastante por causa das consultorias, eu passando em várias praças do Brasil, eu me deparo com a falta realmente até da curiosidade, que você tem falado bastante, né, Kaique? Da curiosidade. E também me assusta quando eu vejo pessoas de São Paulo, que é uma praça que se considera a mais evoluída, a mais não sei o quê, que não é tanto assim, mas enfim, é mais evoluída. É, também falando não para a inteligência artificial, tá? Aí eu quero, você também viaja bastante e você conversa com todo mundo, né? O que que você tem percebido dos radiodifusores, de todos os contatos que você tem feito por aí sobre inteligência artificial? Tá quieta essa conversa? Tá esquentando? Enfim, qual que é a tua visão sobre isso? Bom, veja, dentro da ERP, por exemplo, vocês conhecem, nós temos o braço da ERP Jovem, né, foi um estímulo aí à galera um pouco mais nova e que acabou, inclusive, essa barreira caindo, talvez até pela questão geracional, onde você tem pessoas de idade mais avançada, mas com a cabeça jovem, ou seja, muito curiosas, dispostas a pensar, debater fora da sua caixinha natural, vamos dizer assim. Então, dentro desse grupo, esse é um debate que está muito mais constante, mais evoluído, e agora acho que ali sim, muito mais curioso. Até porque você sabe que acho que tem um olhar que nem todo mundo tem um tempo suficientemente disponível para conseguir estar à frente acompanhando essa discussão como vanguardista e a vanguarda que ela exige. Acho que nós, de alguma forma, somos até privilegiados por poder fazer isso, sendo essa a nossa atividade. Então, eu acho que, naturalmente, algumas pessoas talvez tenham a vontade, mas não tenham o tempo, a disposição, ou o mínimo do conhecimento necessário. E muitas vezes a própria barreira é o idioma. Vocês sabem que a grande parte do que tem aí que está voando em inteligência artificial é em inglês ainda, né? Então, as pessoas talvez tenham dificuldade até com a linguagem. Eu não vejo isso como um problema, porque, afinal de contas, é a distância que cria fantasmas. Então, assim, acho que nesse exato momento, principalmente as associações, elas estão tentando vir para frente desse debate, para tentar ter mais uma vez um pouco de protagonismo, pioneirismo, para levar para os seus associados, que é esse o seu papel, trazendo grandes mentes, vocês sabem disso, vocês são desses, no nosso caso na época, vocês sabem o quanto a gente provoca vocês e quanto a gente traz vocês para o nosso dia a dia para discutir isso. Esse ano, inclusive, nós teremos nossos encontros regionais, esse é um dos temas que vai para a pauta, treinamentos vão para a pauta, e aí, assim, acho que a curiosidade está aí, e cabe a nós auxiliar essas pessoas que ainda estão distantes a começarem a enxergar isso, ou pelo menos a derrubar barreiras, porque se existe a barreira, antes de mais nada, a minha impressão é que ela é pela distância que criou o fantasma. A pessoa está mais assustada com aquilo que ela desconhece do que animada com a capacidade de ir mais longe com aquilo que ela vai conhecer. Se nós conseguimos equilibrar um pouco essa balança, acho que nós vamos se surpreender. E quando profissionais de rádio, porque o rádio, eu insisto nisso, o rádio tem muito essa coisa, né, de tá muito capilar dentro do país inteiro, então você tem as nuances de cada um dos estados, o Brasil são vários Brasis dentro de si mesmo, quanto mais quantidade de pessoas criativas do rádio passem a interagir com essas ferramentas, a criar, eu acho que mais nós vamos nos surpreender com aquilo que o rádio vai ser capaz de oferecer utilizando essas ferramentas. Eu tenho muito menos receio do que essa ferramenta vai criar para o rádio, do que curiosidade do que ela vai trazer de implemento e de positividade. Então, eu torço para isso, quero fazer parte desse movimento. Nas minhas equipes, nós estamos estimulando todo mundo a fazer. Na nossa sede aqui em União da Vitória, por onde você anda, você já vê dentro da rádio, dentro do nosso grupo, né, as pessoas criando coisas com inteligência artificial. É curioso. Agora, nós ainda não encontramos, nesse momento, algo que me ajude a ganhar produtividade
no sentido de poder abrir mão de algumas pessoas em alguma função para transferir para uma função mais útil. Nós ainda não chegamos a isso, mas nesse caso, no nosso caso, é realmente a nossa falta de tempo e talvez um pouco o receio da legislação, né? Que nós ainda somos altamente legislados e regulados, então as atividades profissionais dentro do rádio e da televisão, elas ainda têm uma série de poréns que a gente às vezes tem receio de começar a ser o pioneiro em implementar. Eu acho interessante isso, até pegando o gancho que o Cris comentou, né? É legal você falar isso sobre a empresa, Kaique. É que no caso, pegando o caso de São Paulo em específico, entra de novo naquela história da rotina, da cidades muito grandes, você tem um fatiamento, né, do seu dia de um jeito que você de repente não consegue ter essa curiosidade aguçada, mas eu acho isso ao mesmo tempo, lá, caso de São Paulo, Rio, Curitiba, BH, são cidades muito grandes, então você vai ver todos os tipos de realidades lá. Então é bem possível que a gente tenha vários empresas de rádios ou relacionadas ao setor que estejam lá já bem para frente também. Então, eu acho que através das associações estaduais e também das nacionais, essa troca deverá acontecer de uma forma mais clara, a gente conseguir chegar nessas pessoas que estão, digamos, conseguindo desenvolver essa parte e chegar também nas reticentes para, de repente, ampliar essa troca de ideias e até fomentar melhor esse mercado. Então, assim, fomentar essa discussão. Então, eu vejo muito por isso, assim, eu vejo muito conversando com vários radiodifusores, os que estão mais reticentes, mas aí depois você olha, analisa bem a rotina dele e o momento da rádio, o momento da empresa, as preocupações, seja econômicas ou não, aí você entende por que cada um está no estágio. E é justo aquelas que de repente estão mais retraídas, porque de repente estão preocupados com outra situação, por mais que o avanço tecnológico numa dessas pode ajudar elas no que elas estão enfrentando. Então, assim, passa muito por isso, de cada vez mais a gente discutir, conversar e utilizar as associações para promover esse debate e a gente chegar em algum lugar que, de repente, ajude mesmo e a gente comece a deixar de perder tempo com isso. Olha, eu acho que, por exemplo, esse ano nós devemos ter o congresso da CAERC de Santa Catarina. Acho Uhum. que a gente vai se surpreender com as coisas que eles vão propor e vão apresentar em relação à inteligência artificial. Eu sei que Minas também está fazendo um movimento e a ESP agora, né, na presidência do Luiz Arthur Chedi, também está Uhum. começando um movimento que aí sim eu acho que vai trazer muito mais energia e velocidade para essa Uhum. discussão, até porque em São Paulo é muito mais fácil você arrumar os profissionais e os exemplos, até os próprios escritórios, né, das grandes empresas de tecnologias estão em São Paulo normalmente. Estão Então, para lá. você fazer qualquer relacionamento, treinamento, vai ser muito mais fácil via São Paulo. E há essa sinergia entre Uhum. todos nós. Eu sei que existem polos de tecnologia muito importantes, né? O Vale do Pinhão, em Curitiba, é um desses, em matéria de startup e tudo mais. Agora, eu acho que no nosso setor, eu fiquei pensando uma coisa curiosa. Você sabe que eu acho que tem até uma acomodação. Eu ia dizer assim, ó, vou pegar o exemplo do grupo Jovem Pan. Eu acho que a Jovem Pan vem sendo pioneira em testar modelos e fazer coisas há tantos anos agora, aproveitando aí uma década, não que ela não tenha esse pioneirismo há mais de uma década, que eu acho que existe até uma certa Uhum. acomodação do nosso setor, as pessoas esperando assim, dizer, vamos ver a Jovem Pan colocar alguma coisa para rodar, e daí a gente vê o que a gente faz. Porque, afinal de contas, muitos dos modelos de como monetizar, como criar coisas assim dentro do mídia social, né? O pessoal esperou o que a Pan fez, não sei, começou a copiar, replicar ou inovar um pouco no modelo que eles apostaram. Então, acho que existe até isso, que se der certo, é o receio de ser o pioneiro. Né? Às vezes as pessoas tem grupos muito pequenos, tem empresas muito pequenas ou onde uma falha ali represente talvez uma mudança importante naquela empresa. Então, você espera que um gigante como a Jovem Pan, por exemplo, eventualmente faça um movimento que talvez tenha mais facilidade de errar e conseguir, e aí as pessoas acompanharem. Então, talvez haja aí, talvez a gente se surpreenda em breve de ver, porque ela, né, a Jovem Pan, a Massa, talvez a Mix, por que não? Ou outro Uhum. grande grupo, como a Bandeirantes, sair na frente aí com alguma evolução dessa e todo mundo resolve copiar e em 6 meses nós estamos fazendo outro debate desse com tudo mudado. E talvez seja isso. É, e- eu acho bem interessante você pegar nesse exemplo, porque a gente sabe de projetos, assim, nos bastidores, do que essas grandes rádios estão fazendo. E muito se fala que elas, sim, elas são basicamente laboratórios para o nosso setor. O pessoal da Jovem Pan fala muito disso, que é tentativa, erro e acerto, né? E nesses últimos anos foram assim, começando com uma câmera de estúdio também. Então, assim,
Aí tá bons exemplos numa praça grande como São Paulo, com acesso à tecnologia, como eles têm acesso a profissionais, né, que podem auxiliar nesse processo e também a verba publicitária. E então a gente tem toda essa situação e a gente sabe que realmente estão se movimentando nos bastidores, mas acaba que a gente também tem um outro discurso do esperar para ver, né? Porque realmente sabe que tem vários grupos de comunicação em situações muito distintas econômicas, né? De momentos que estão resolvendo situações que a gente sabe que é do arco da velha, porque precisam resolver aquele momento para eles continuarem e seguirem em frente. Então, assim, é legal você mencionar esse exemplo, porque às vezes a gente realmente espera uma verdade, ver o que o grandão vai fazer, justamente para aplicar ali, para a gente não ter tanto risco assim. Gente, se deixar a gente conversar 3 horas facilmente sobre inteligência artificial e rádio, um monte de coisa, né? Já passou, foram por volta de 50 minutos. Kaique, deixo mais um espaço para você falar à vontade. Obrigado por aceitar o convite, pela disponibilidade. Você é super corrido aí, com tantas funções. Eu queria até 10% da tua energia, porque o homem não para. Não para, e, enfim, super inteligente, sou admirador seu. Obrigado pela presença aqui nesse podcast. Espero ter de volta para a gente continuar a conversa, né? Cris, você sabe, eu falei isso no começo, mas eu sou um admirador do trabalho de vocês dois. Quando eu vejo duas grandes mentes brilhantes como essas, inclusive, né? Quando eu vejo Literalmente, vocês né? dois Brilha no trabalhando, escuro. quando eu vejo duas mentes como vocês trabalhando junto, cara, vocês são um bom exemplo. Tenho certeza que tem muita gente que olha vocês e percebe que às vezes precisa estender a mão para o cara que está do lado, que coisas boas vão sair de projetos juntos, e a gente vai avançar muito mais fazendo coisas coletivamente. Eu sou um exemplo disso, eu só consigo dar conta do meu dia a dia, porque eu tenho equipes brilhantes do meu lado, seja na ERP, seja nas minhas empresas, são eles que conduzem o dia a dia, são pessoas que têm espaço, mostram para que veio, são curiosas, né, sabem trabalhar em conjunto. Então, assim, quando eu vejo vocês fazer isso em conjunto, acho muito legal, tenho certeza que serve de exemplo. Que vocês sigam fazendo, e eu não tenho dúvida. Daqui a um ano, se vocês fizerem isso de novo com outro cara aqui no meu lugar, vocês vão já estar dando exemplos daquilo que está acontecendo de utilização de ferramentas de inteligência artificial com bons resultados dentro do meio rádio. Não tenho dúvida disso. Espero fazer parte desse pacote, inclusive, e sei que nós vamos se encontrar nos próximos eventos juntos. Torço por vocês, contem conosco. Paraná está à disposição de vocês, a Radiodifusão do nosso estado também, a ERP também. Eu sou um parceiro de vocês toda vez que vocês precisarem. É um prazer estar aqui com vocês. Torço por vocês, um abração. Valeu e até a próxima. Daniel? Valeu, Kaique. Nossa, realmente, a gente vai precisar refazer, digamos, não refazer, né? Porque senão essa discussão foi muito, não só gratificante, mas a gente precisa, como a gente para dar regulamentação, a gente precisa atualizar esse assunto depois lá na frente para ver o que aconteceu, né? Para onde a gente caminhou. Então, a gente conta com a sua ajuda nesse processo. Agradeço muito o seu apoio e é sempre conversas com pessoas como você que a gente sai assim reenergizado. Então, assim, seja para trazer novidades para o nosso dia a dia. Então, isso, assim, é uma injeção de ânimo mesmo que a gente recebe toda vez que a gente pode contar com uma pessoa como você para essa troca super interessante e importante de figurinhas. Eu agradeço É muito a recíproco. Obrigado, oportunidade meu cara. e eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar com você, de poder conviver com você, dos eventos e também ao Cris por todas essas ideias desses projetos para a gente realmente ampliar essas discussões e a gente poder seguir em frente com curiosidade. Bom, então obrigado a todos. O ano está começando, vai ter muito papo para a gente voltar a falar. Então, até a próxima edição do podcast Rádio On. Valeu! Boa. Eu tenho até o meu amiguinho aqui, ó. Eu não larga também, ó. Aí, ó, viu só? Valeu, galera. Obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado Prazer pelo estar falando com papo. vocês aí, tá? Tamo junto aí. O Digo que vocês mesmo. precisarem aí, tá? Tá em casa. Valeu, Kaique. Combinado. Valeu. Você também. Tchau, Tchau. tchau.